Olá, bom dia. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula, a aula 2, e com esse tema aqui, ó, como a Bíblia influencia nossa vida, né? Esse que a gente vai ver hoje aqui. E nessa aula a gente vai pensar o nosso relacionamento, né? Um com o outro. A gente vai tentar entender como que a Bíblia nos ensina essa questão do relacionamento em casa, o relacionamento na escola, com as pessoas na rua, com o vizinho, com os parentes, é, no trabalho, quem trabalha, do esposo com a esposa, ou dos filhos com os pais com os filhos, dos irmãos, né? Na sociedade em geral. E, como vocês sabem, eu gosto de pesquisar as expressões na Bíblia toda, né? Como elas se repetem na Bíblia. E eu estava pesquisando várias expressões do texto de Efésios, capítulo 5, e encontrei essa, ó, a si mesmo. Eu achei interessante porque quando eu pesquisei essa expressão, ela apareceu muitas vezes na minha pesquisa da Bíblia. Não lembro quantos versículos, mas foram muitos, várias páginas. E me chamou a atenção. Então eu fui ver onde estão essas referências na Bíblia. E eu encontrei vários e destaquei alguns aqui para a gente pensar sobre eles, né? Dizia a todos, Jesus, né, falando a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O mais importante, assim, que eu achei, né? Porque negar-se a si mesmo é algo que vai contrário à nossa vontade, né? Ninguém quer negar sua própria vontade. Mas Jesus falou isso. Que se alguém quiser vir após mim, me seguir, negue-se a si mesmo, dia a dia, todo dia. Todo dia. Negar-se a si mesmo às vezes, não, de vez em quando, é todo dia. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus tomou a cruz dele e foi lá para o Gólgota, lá para o Calvário, para ser crucificado lá, né? Na cruz. E ele chama a gente para tomarmos a nossa cruz e irmos também para o Calvário, para sermos sacrificados. Nosso eu, nosso velho homem, o velho homem que a Bíblia fala, é a pessoa que ainda não nasceu de novo, né? Então ele é um velho homem, que ele ainda faz muito só a sua vontade. Ele é egoísta, ele não pensa nos outros, né? Não ama Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. Vive em função da sua própria vida somente. E esse homem tem que morrer. É o que Jesus falou: negue-se a si mesmo, toma sua cruz, vem e segue. Então, quando esse homem que é egoísta, que não tem amor ao próximo, que não se preocupa com as coisas de Deus, quando esse homem morre, quando ele vai e segue Jesus na cruz, que se nega a si mesmo, nasce um novo homem. Aí, esse sim está apto para aprender a se relacionar com o outro, amar o outro como a si mesmo, né? É isso que a Bíblia está falando. E tem um outro versículo aqui, o 1 Timóteo 12, do 13 ao 21, destaque só o 13 e o 21 aqui. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Jesus, né? Ele permanece fiel quando a gente é infiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Jesus não pode negar-se a si mesmo. É o contrário desse aqui, né? Esse aqui diz assim: negue-se a si mesmo. Nós devemos negar a si mesmo. Por quê? Negar a nossa velha natureza pecaminosa. Mas Jesus não tem a natureza pecaminosa. Ele entregou a si mesmo e ele não pode negar, né, isso, esse amor, esse ato de entregar-se a si mesmo, porque já se entregou e, e ele é fiel nisso, nessa entrega dele. Nós podemos e devemos negar nossa natureza humana pecaminosa, mas Jesus não pode. Ele é perfeito, não pode negar a perfeição, a divindade dele. Pois assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros,
né, da infidelidade, porque aqui está falando, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A purificação, né, ela segue aquele que se nega a si mesmo, aquele que permanece fiel a Jesus, né, e ele é útil. Ela é útil para na forma de se relacionar com o pai, com a mãe, com o irmão, né, com os professores. Ele vai fazer coisas úteis o tempo todo, para todos. Ele sempre vai pensar no bem-estar de quem está perto dele. Porque ele já se negou a si mesmo, agora ele é uma nova criatura. Então, quando eu aprendo sobre mim mesmo, como me relacionar comigo, como Jesus quer que eu me relacione comigo, negando a minha velha natureza pecaminosa e seguindo a nova natureza que Jesus nos dá, do novo homem, assim como Jesus é, então eu me purifico. Eu tenho que me preocupar como que eu estou no dia a dia me relacionando comigo, com as minhas questões interiores, com meus próprios desejos. Se eu nego eles, meus desejos egoístas, ou se não. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Olha isso aqui. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Aqui outra forma de se relacionar consigo mesmo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Quem a si mesmo se quer se promover, quer ser o melhor de todos, quer estar sempre na frente, quer sempre levar vantagem, né? Quem a si mesmo quer aparecer mais que os outros, está muito egoísta, né? Não está vivendo conforme Jesus quer que vivamos, de forma mais altruísta. Mas ao contrário, ele diz aqui, ó, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus exalta os humildes. Então, é outro detalhe aí quando a gente pode medir se a gente está ou não deixando dia a dia, levando a nossa cruz e deixando o homem velho lá na cruz crucificado. Quando a gente é humilde ou quando a gente é soberbo, né? Quando a gente é humilde, a gente está no caminho certo. Quando a gente começa a ficar soberbo, já não estamos sabendo nos relacionar conosco mesmo, de acordo com a Bíblia fala. Eu tenho que me humilhar na presença de Deus, me tornar humilde, saber que é Deus que é sobre todos, nós somos todos iguais, não somos mais que ninguém. É isso que está ensinando aqui. Tem mais texto, né? Diz assim, ó, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele não queria, né? Se ele fosse agradar a ele mesmo, ele não ia para a cruz. Quando ele chegou lá na cruz, o sofrimento foi tão grande que falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é que ele morresse lá, para que a gente pudesse ser salvo. Ou seja, quando ele estava na cruz, né, o sofrimento dele foi, além do sofrimento físico, ele sofreu injúrias, né, calúnias, acusaram ele de um monte de coisas que não eram verdadeiras, né? Ele carregou as nossas dores. E tem mais um texto aqui, ó, interessante. Ninguém se engane a si mesmo, né? Se alguém dentre vós tem por sábio este século, se tem por sábio neste século, faça-se astuto para tornar-se sábio. Esse século aqui está se referindo aos dias em que vivemos, né? Este século é um mundo sem Deus. É um mundo onde Deus não tem importância, onde a Bíblia não tem importância, onde Jesus, né, é desprezado ainda e todos os seus ensinamentos, tudo que ele ensinou, o mundo tem como loucura. As pessoas se acham sábias conforme os rudimentos desse mundo, conforme aquilo que o mundo ensina, né, ele não é sábio. Então não se engane, achando que para ser sábio é seguir a sabedoria humana, terrena. Não é. Para ser sábio é preciso seguir a sabedoria de Deus, das Escrituras, ensinada por Jesus, ensinada pelos apóstolos, ensinada pela palavra de Deus. Outro texto.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. O exame diário. Jesus está chamando a atenção aqui para nós, os discípulos dele. Nós devemos, na verdade aqui, quem está chamando a atenção é o apóstolo Paulo, né? Examine-se o homem a si mesmo, assim como do pão. Examinar a nossa consciência. Quem já é batizado, né? Quem já se batizou, na hora da ceia, a gente vai comer o pão, beber o cálice em memória de Cristo. O pão representando o corpo, o cálice o sangue dele. E mas esse ato ele tem que ser consciente, né? Ele tem que ser feito de uma forma muito consciente, com o coração temeroso diante de Deus, porque não podemos beber e comer o corpo e o sangue de Cristo, né, de uma forma desleixada. Pelo contrário, a gente deve nos examinarmos a nós mesmos, a nossa consciência. O que eu estou guardando no meu coração que não deve estar no meu coração? O que eu estou armazenando na minha mente que não deve estar na minha mente? O que eu estou praticando que eu devo deixar de praticar? Examine-se a si mesmo, assim como do pão e assim beba do cálice. Assim, tenha comunhão com Deus, com Cristo e com os irmãos. Não adianta eu querer ter comunhão com os irmãos se eu estou falando mal de um, falando mal de outro, mentindo, se eu estou causando intrigas, se eu sou soberbo, se eu não sou humilde, né? Se eu sou egoísta, se eu não penso no outro, eu não estou tendo comunhão. Essas coisas eu devo examinar e deixar, pedir perdão, né? E vigiar para não cair nelas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.